Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diante da situação urgente e de guerra espiritual que nós enfrentamos no Brasil, quem sabe você nem estava sabendo dessas coisas, ou então sabia superficialmente. Questões como o aborto, que tem feito uma campanha nacional do próprio governo para aprovar essa anomalia. Questões como a homofobia, que na verdade eu acho que há um ódio muito maior pelos evangélicos do que pelos homossexuais. Nós somos discriminados. A pornografia hoje é romantizada e qualquer criança tem acesso à pornografia. Aí, como consequência da pornografia, vem adultério, pedofilia e outras coisas mais. Questões como a violência, que tem aumentado galopantemente na nossa nação. Por quê, irmãos? Porque o banditismo tem sido romantizado nesse país. Tem direitos humanos para bandido, mas para o cidadão de bem, não. O bandido mata 10. Se a polícia chegar e der uma pancada, no outro dia está os direitos humanos defendendo o bandido, o policial é suspenso, é preso, mas não vai ninguém na casa de quem foi assassinado para poder dizer, olha, a sociedade está aqui para te defender. Vocês perceberam, irmãos, sutilmente a inversão dos valores? Vocês perceberam isso? O que era errado fica certo. Hoje os bandidos matam e eles falam assim, eu tenho que fazer isso mesmo. Ninguém me deu oportunidade. Eu queria trazer de forma prática o que nós como igreja podemos fazer. Primeiro ponto. Nós temos que orar mais por um grande avivamento espiritual no Brasil. Nós vemos o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos, que viviam situações parecidas com a nossa. Mas houve um grande avivamento que começou dentro da igreja. E o avivamento atingiu até a presidência da República. Porque só um avivamento pode mudar o coração das pessoas para Deus. É o texto que nós lemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. A solução não vai vir de fora para dentro. A solução vai vir da igreja para fora. É por isso que nós temos que sair do nosso comodismo e tomar uma postura de cidadãos do reino, que precisamos implantar uma extensão do reino de Deus na sua empresa onde você trabalha, porque você é um agente do reino de Deus lá. Avivamento, irmãos, é o povo de Deus vivendo sobre o poder e a unção do Espírito Santo. Avivamento é a igreja cheia da plenitude de Deus. O cristianismo está em crise, está mesmo. Eu estive na Alemanha, um país cristão, a reforma protestante começou lá. O esfriamento dos cristãos é impressionante, ninguém quer saber de Deus. O mundo cristão está em crise, enquanto isso o islamismo tem crescido. Os muçulmanos têm invadido os países cristãos na Europa. Tem invadido os países cristãos e lá eles são recebidos e têm toda a liberdade. Vocês receberam um e-mail meu essa semana, quem tem um e-mail? Na Índia estão massacrando os cristãos. Alguns budistas extremistas estão entrando dentro das igrejas, ateando fogo em quem está lá dentro. Estão destruindo os templos cristãos. Olha o ódio do inferno contra nós, irmãos. A gente tem visto um crescimento muito grande, até no meio cristão, perseguição. Nós precisamos urgentemente de retornar ao cristianismo vivo e poderoso. Nós precisamos, irmãos, do fogo do Espírito Santo de Deus ardendo em nossos corações. Um cristianismo que traga convicção de pecado. Existem algumas fortalezas, irmãos, que só serão quebradas através de um grande avivamento. A fortaleza da idolatria, da feitiçaria, da imoralidade, da pornografia, da corrupção, da violência. Isso só vai ser quebrado, irmãos, com uma intervenção de Deus, através da igreja. Através da igreja. Sabe quem Deus usou lá nos Estados Unidos para trazer libertação à segregação racial? Um pastor batista chamado Martin Luther King. Foi o homem que Deus usou. Ele começou um movimento, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o negro até então não podia frequentar a mesma escola do branco. Ele não podia andar no mesmo ônibus do branco. Ele não podia votar e ser votado. Martin Luther King liderou um povo e fez uma grande mensagem ali em frente à Casa Branca em Washington, dizendo, eu tenho um sonho de ver um país onde as pessoas não serão discriminadas pela cor da sua pele. Onde as pessoas não serão discriminadas por aquilo que pensam.
Um desocupado foi lá e matou Martin Luther King. Mas olha, sabe o que aconteceu? A segregação acabou. Hoje são direitos iguais nos Estados Unidos. A solução vem da igreja. A solução não vem de fora para dentro. Olha o que diz lá em Timóteo. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Sabe quando é que nós vamos ter, irmãos, um país melhor? Quando nós começarmos a orar e agir, e tomarmos uma postura de cristãos. Você é brasileiro, você é cristão, você é filho de Deus, então está na hora da gente tomar uma postura. Veja, irmãos, nós não queremos ir para a rua como alguns fazem, queimar carro, não é isso que nós queremos. Nós queremos declarar, meu irmão, que a injustiça é injustiça, que pecado é pecado, e que há um poder maior de Deus sobre o Brasil. E o Brasil um dia vai ter que se curvar à Constituição maior, que é a Constituição do Reino de Deus. A palavra de Deus será estabelecida em cada lar, em cada vida. Além de orar por um avivamento, a segunda coisa que nós temos que fazer é pregar mais o Evangelho. Paulo diz lá em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lá em Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só o Evangelho pode tirar o povo da escravidão. Famílias têm sido destruídas, porque o inferno conspirou contra a família. Há uma conspiração do inferno. É difícil um casamento dar certo hoje fora do Evangelho. O mundo respira imoralidade. As mulheres se insinuam para os homens no trabalho. Hoje não há pudor. Eu falo as mulheres porque antigamente era o homem que dava em cima. Hoje tem adolescentes que conversam comigo que estão sendo caçados pelas mulheres. Antigamente o rapaz tomava iniciativa, hoje a mulher está caçando os homens também. Uma inversão de valores terrível. As famílias têm sido bombardeadas, os casamentos têm sido destruídos, e a igreja é um oásis para a família. Por quê? Porque aqui você encontra refúgio para a sua casa, aqui você encontra uma palavra de fé para a sua família, aqui você vai ouvir o que Deus valoriza, e quando você, irmãos, faz o que Deus valoriza, seu casamento é restaurado. Só o Evangelho tira o povo da escravidão. Nós temos que sair das quatro paredes, irmãos. Nós temos que ir de encontro às necessidades do povo, irmãos. O mundo geme. Sábado retrasado eu ministrei uma mensagem aqui no casamento, e a maioria das pessoas que me assistiram aqui não conheciam a palavra de Deus, mas eram amigos daqueles que estavam casando. Irmãos, quando eu terminei de pregar, sinceramente, quando eu terminei de ministrar no casamento e ministrei os valores de Deus para a família, tinha lágrima nos olhos de 90% das pessoas. A contribuição, irmãos, dos evangélicos ao Brasil se deve especialmente à pregação do Evangelho libertador do Senhor Jesus Cristo, que transforma o coração do homem. O governo tem gasto uma fortuna em programas sociais que não tem restaurado ninguém. FEBEM é escola de crime. Eles tiram a criança da rua, mas a rua continua dentro da criança. Eles têm tirado o homem da favela e da miséria, mas a miséria continua dentro da pessoa. Eles não entendem que libertação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Se nós quisermos ver, irmãos, um país melhor, as pessoas precisam se voltar para o Senhor, porque a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheço muitos de vocês aqui, e muitas pessoas que me procuram com casamentos destruídos. Nossa, pastor, meu marido, que dificuldade. Quando vem para a igreja, muitas vezes tem um casamento restaurado. Quantos entraram aqui na igreja com um casamento quase destruído e Jesus tem restaurado seu casamento? Levante sua mão. Levante bem alto, aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Você pode aplaudir o Senhor? Olha o que Deus tem feito aqui, ó. Que programa social do governo faz isso? E a gente só leva pancada. Só pancada. Meu pai, o pastor Sampaio, lembra que quando começou o pastorado há 40 anos atrás, aqui no Barreiro, encostava 2 ou 3 carros em frente ao templo da sua igreja. Ele ia à reunião de pastores e 2 ou 3 pastores apenas possuíam carros naquela época. Hoje, as garagens e as ruas adjacentes dos nossos templos estão tomados pelos veículos. Aqui na igreja nós temos um estacionamento ali de frente, fica lotado, ainda fica gente com carro aqui fora. Em todas as igrejas você vai ver.
Por quê? Porque eu creio que Deus está entregando também a riqueza desse país nas mãos do seu povo. Nós vamos mudar essa nação, irmãos. Você é voz profética na mudança dessa nação. É verdade que o evangelho é pregado aos pobres. Sim. Os primeiros que se converteram aqui foram os pobres. Mas olha os filhos desses pobres que se converteram há 40 anos atrás. Hoje são médicos, advogados e doutores, porque o evangelho arranca a miséria de dentro do coração da pessoa e traz a pessoa para Jesus. É verdade. A Bíblia fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Através da pregação do evangelho, nós temos transformado os cidadãos brasileiros em cidadãos do reino de Deus. Meu Deus, você já não é mais apenas cidadão brasileiro. Você agora é cidadão do reino maior, é o reino de Deus. E esta é a maior contribuição que nós podemos prestar ao progresso do nosso país, a felicidade do povo brasileiro. Somos tão incompreendidos às vezes. O governo inteligente deveria apoiar as igrejas, porque fazem coisas que eles não conseguem fazer. Jesus tem feito aqui dentro das igrejas coisas que o governo não consegue fazer nunca. Os cidadãos do reino de Deus têm garantido a bênção de Deus sobre as suas vidas e uma herança incorruptível nos céus por toda a eternidade. E a contribuição que os evangélicos têm dado a esse país pode ser explicada pela resposta que um dos nossos pastores deu a um repórter que o questionava e o acusava de ser alheio aos problemas sociais do Brasil. O repórter falou: você não tem obra social na sua igreja, você não tem feito nada em prol do social. E aquele pastor já velhinho, com 70 anos, falou assim: jovem, quando eu cheguei aqui há 50 anos, os favelados, os alcoólatras, os marginais e os mais pobres do lugar foram os primeiros convertidos nessa igreja. Hoje, os filhos desses ex-marginais, favelados e alcoólatras, os netos deles são professores, são advogados, são comerciantes, são líderes da nossa comunidade. A resposta, irmãos, que um jovem deu a um zombador, porque as pessoas do mundo gostam muito de ridicularizar você, dizendo: você entrega dízimo, você dá dinheiro para pastor. Todo mundo enfrenta isso aqui. Você é otário, rapaz, você é bobo. Você é dizimista, você entrega 10% do seu ganho para a igreja. E aquela pessoa começou a questionar. E a resposta daquele rapaz foi essa: olha, antes de eu me converter ao Senhor, eu gastava era 70% do meu salário nas farras, nas bebidas, com as prostitutas, com o fumo, com a bebida. Hoje eu entrego com alegria 10% para uma causa digna, mas antes Satanás me roubava era 70%. Terceiro ponto que nós temos que fazer, irmãos: oferecer o melhor dos nossos quadros para exercer cargos públicos, pessoas espiritualmente e intelectualmente capazes. Você já imaginou, irmãos, o que seria do povo de Deus se José, ao ser convidado por Faraó para ser governador, tivesse o mesmo conceito de algumas pessoas de que religião não se mistura com política? José saiu da prisão para se tornar um político, um governador de uma nação ímpia, o maior império do mundo naquela época. E observem que bastou José morrer como representante daquele povo para que eles experimentassem a escravidão novamente. Perderam lá a pessoa lá, voltaram a ser escravos. Moisés foi educado na corte política de Faraó. A Bíblia diz lá em Atos 7:22 que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés usou essa influência política, tomou partido do seu povo, tirou esse povo lá do Egito, movido pelo grande poder de Deus. Vamos imaginar, irmãos, o que seria dos judeus se Esther não tivesse se candidatado à rainha. Em quarto lugar, além da gente orar por um avivamento, além de nós pregarmos o evangelho, além de nós oferecermos o melhor que temos para ocupar os cargos públicos, nós temos que nos unir. Porque a Bíblia fala que o mundo vai conhecer que somos discípulos de Jesus quando ele vê o amor fluindo e a vida de Deus em nosso meio.